Não, eu me senti, eu não posso ir lá. Eu não posso atravessar a rua e ir lá na minha escola a pé, porque tem que ter um imbecil, sabe? E aí, claro. Grace, você lembra quando você passou de menina para mulher? A minha transformação de criança, né, na verdade, para menina já foi. Porque eu me lembro que eu fui uma das primeiras a ter peito na minha escola. Ai, que luxo. E era um luxo nada, eu me sentia constrangida, porque ninguém tinha peito. Eu usava camiseta e os meninos ficavam olhando, né, meu peito que já começou a apontar. Devia ter uns 11 anos, 12. Minha mãe comprou pra mim um sutiãzinho que tinha do meu tamanho. Era um sutiãzinho laranja. Dessa cor, assim, porque... E aí eu botava embaixo da blusa branca e ele ficava, parecia aí mais que chamava atenção. Quando eu comecei a sentir meus hormônios, assim, eu ficava muito incomodada, porque eu não passava mais na rua despercebida. Isso me irritava demais, porque eu passava e era aqueles caras gostosa, te chuputou. Eu me sentia sempre muito agredida. Você já não achava isso normal, assim? Não, eu me sentia, eu não posso ir lá. Eu não posso atravessar a rua e ir lá na minha escola a pé, porque tem que ter um imbecil, sabe? E aí, claro, a minha menstruação veio, eu me lembro que era um sábado, eu era bandeirante. Eu falei, mãe, eu não tô muito bem, não quero nas bandeirantes. Tá, minha filha, não vai. Eu almocei, deitei assim no sofá da sala, me lembro, era inverno. Mas assim, exausta uma coisa, e de repente, quando eu acordei, tudo molhado, tudo melecado. Como eu tinha minhas irmãs mais velhas, né? Eu falei, mãe, acho que eu fiquei menstruada. Eu já tava sentindo essa transformação, né? E era uma coisa falada na sua casa de boa, você sabia pelas irmãs? Sim, sim. Uma vergonha, não? Não, porque éramos mulheres, né? E eu me lembro que um dia, quando eu era pequena, eu perguntei pra minha mãe, o que é isso? Né? Que eu vi um mods. Né, um absorvente, mods, não existe. A mulher quando fica mocinha, né, quando fica mocinha usa e tal. Então eu já sabia, a minha irmã já tinha ficado menstruada, mais velha, eu sou a última de 3. Agora, o que aconteceu comigo nessa época é que meus hormônios começaram a ficar malucos e eu comecei a engordar. Minha mãe me levou no médico, um endocrinologista, e eu me lembro que ele me deu um remédio para emagrecer. Eu acordava às 7 horas da manhã, eu abria a janela, estudava matemática, que eu odiava. Aí a minha mãe, eu era péssima em matemática, mas aí a professora estava fazendo um negócio no quadro, e eu chegava à conclusão antes dela. Pá, eu já sabia os negócios de matemática. Aí um dia minha irmã mais velha falou, essa criança tá louca. E foi ali a primeira vez que eu tive contato com as substâncias químicas que alteram o humor e te dão uma energia, uma inteligência, uma rapidez de raciocínio, um não apatetamento, que é uma beleza. Não apatetamento, que é uma beleza. É, porque antigamente os remédios para emagrecer, eles eram... Obesil chamava assim. Obesil! Lembro que o médico, eu não sei se ele ainda tá vivo ou não, mas ele era um médico assim. Ele era loiro, assim, ele vinha de Pelotas. Parecia... Bate o pé, Roberto. Esse foi meu primeiro contato com drogas ligantes e eu gostei muito. Eu tinha 13 anos e eu tinha amigas mais velhas, nós andava com gente um pouco mais velha. E eu queria usar. Queria perder a virgindade, nessa época falava perder a virgindade. Né? Não, eu queria. Aí eu olhei pra um cara, eu falei, é com aquele que eu vou transar. E você gostou da primeira vez? Não, foi horrível. E meu ímã era complacente. Ou seja, era muito difícil explicar pra ele que eu nunca tinha transado, porque não sangrou, nada, mas também isso não vinha ao caso. Até que lá pela 10ª vez que eu fui transar com ele, estourou. Só que eu não entendia nada de sexo. Eu acho que isso é um grande problema, que graças a Deus, as mulheres que nascem hoje, eu vou fazer 60 anos, né? As mulheres que nascem hoje, elas têm muito mais informação. Sim. Não todas. Dentro dos lugares religiosos, as mulheres continuam sendo tratadas, são atiradas aos leões. A minha grande alegria é que agora
tudo se conversa e a gente fala sobre orgasmo, sobre clitóris, sobre prazer feminino de uma forma que não se falava antes com essa abertura. Então isso é bárbaro, porque a gente tem muito mais condições hoje de entender quando uma coisa está confortável pra ti ou não. Porque eu me lembro que queu comecei a transar, eu não sabia que a mulher podia se mexer. Igual eu, essa é a mesma história. Não, eu achava que tinha que ficar quieta. Eu ficava assim. Parada. Fiquei os três primeiros caras que eu transei, eu ficava assim. Até que uma vez um falou, oi. Sim. Exato, então... Mas eu não sabia nada. Eu era de uma família muito repressora, não tinha... Enfim, então eu não tinha conhecimento de nada, né? Não, então... Você morou na Inglaterra também, né, Cris? Sim, morei na Inglaterra. Eu tive uns namorados assim, tarará, que a coisa foi melhorando. E aí minha vida sexual foi melhorando. E eu fui me descobrindo também. Hoje a gente sabe que, por exemplo, muito mais sobre masturbação, sobre acessórios, sobre brinquedinhos, sabe? Que isso, a maioria dos homens, a maioria não, os homens das novas gerações estão entendendo que tu ter acessórios e brinquedinhos dentro de uma relação sexual é uma festa. É uma festa. O sexo é a grande brincadeira dos adultos, né? Mas pra gente foi uma luta, né? Senhora, tu sempre quis ter filho? Não, nunca. Nunca quis ter filho, desde pequenininha? Tipo... Nunca quis ter filho. Mas tipo, dizia, não quero ter filho. Ela falou, eu não quero ter filho. Não quero ter filho. Queria ter relacionamentos, entendeu? Tem muito que realizar ainda na minha vida. Né? Não tinha que ter filho. Mas aí quando os meus hormônios... Quando eu me apaixonei, porque paixão é puro hormônio, né? A gente se altera, aquela vontade de se acasalar, aquela vontade de estar junto, aquela vontade de construir. Isso é muito hormonal. E esse é um grande problema na nossa vida, né? Porque a gente tem tanta coisa para saber, para estudar, para ler, para conhecer, para crescer, para adiantar e progredir como futuro da humanidade, que a gente mas a gente é o tempo inteiro atravessado por essa porra desses hormônios que o tempo inteiro. Eu acho, é uma ditadura hormonal mesmo. Que nos atrasa e que não nos deixa sair de um círculo, sabe? Um formigueiro funciona daquela maneira quanto 10 mil anos um formigueiro funciona. E a nossa sociedade é um formigueiro que também funciona há muito tempo com esse sistema por causa dos nossos hormônios. A gente não pokémoniza, porque antigamente, quando a minha filha era pequena, tinha o Pokémon. Porque Pokémon, ele mudava de fase, pokémonizava, não sei o que, evoluía. A gente não pokémoniza. A gente fica ali, a gente não tem escapatória. Então... A escala humana, né? Não adianta. Não. Tecnologia, pode ter o que tem for. Tem um limite. Quando eu me apaixonei pelo pai do meu filho... Quantos anos você tinha? Eu tinha 26. 27 eu tive. O retorno de Saturno. Mas não só o retorno de Saturno, é um momento que é o auge do que a gente quer. Né? E aí, assim, encontrei aquele cara, era tão apaixonado, ele queria tanto ter filho. Ele queria muito ter filho. Ele queria muito ter filho. E eu pensava, eu não vou ter filho. Não vou ter. Mas eu amo tanto esse cara. Amo, né? Entre aspas. Usava anticoncepcional? Fazer cartelinha. Tabelinha e também usava anticoncepcional. Anticoncepcional me fazia mal, sabe? A mim também. Não dava. Mas eu tinha aquela coisa, gozar fora, não sei o quê, muito fértil, sentia, blá blá blá. Comecei a pensar com um pouquinho mais de... razão, com menos... Eu não vou ter filho com esse cara. Ele é muito louco. Eu também sou, acho que não vai dar certo, eu já estava grávida. Os primeiros 3 meses de gravidez é uma coisa fascinante, porque... Não teve enjoo, então? Os 3 primeiros que geralmente... Tive enjoo. Mas tem uma coisa de repente, tu começar a sentir o teu corpo mudando, né? Então, assim, eu tinha o enjoo matinal, aí eu tinha um esquema que a minha mãe falava, come azeitona, melhorava. Daqui a minha mãe não era mais viva, mas ela tinha esses ensinamentos que ficaram. No segundo trimestre, o corpo vai se estabilizando, aí é um paraíso. É um paraíso, tu tá tomada por hormônios, né? Por hormônios da maternidade, né? Final do 7º, 8º, pressa parei. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu não aguentava mais, era verão, eu não tinha posição pra dormir. E aí o médico falou, tu dorme desse lado de cá. E eu tinha falta de ar, e a barriga tava muito grande, e aí meus pés inchavam. Eu pensava, meu Deus,
eu não quero mais ter filho. Eu fico com essa barriga. Eu fico com essa barriga pro resto da vida, não me incomoda. Se der, fica aqui. Não tem problema, fica aqui, eu te protejo. Porque eu comecei a pensar, quem será essa pessoa que vem aí, que vai conviver comigo pro resto da vida? Quem será? Eu não tive um casamento que foi um mar de rosas. A mulher fatalmente muda, é hormonal. Os homens é bem diferente, né? E a mulher, claro, ela sempre amadurece mais rápido que o homem, né? Tem processos de amadurecimento mais acelerados. Os homens demoram mais pra amadurecer. Desde pequenas, as meninas falam antes, caminham antes. Exato. E nesse momento da gravidez, eu fiquei bastante, digamos assim, solitária. Você lembra? Eu tenho essa imagem de eu pegando fusquinha azul. A bolsa estourou! A bolsa estourou! Ela estava na maternidade, ela me levou na maternidade. Não, fusquinha. Você, quem mais que tava? Minha irmã, Cíntia. A Cíntia. A Luciene já voltava e nunca apareceu. Deve ter ficado apavorada. Foi tu que me levou. Tu e a Cíntia. Eu lembro a gente entrando e depois eu vi o Abrão chegando. E tinha uma coisa que também falava-se pouco, que é quando estoura a bolsa, faz o quê? O que é estourar a bolsa? Sai uma água, ok. Mas era um chuveiro. E faz o quê? Bota o quê? A gente pegou uma toalha, lembra de rosto? Botei aqui tipo um mod. Eu lembro que eu tava apavorada. E a Grace, calma. A gente tava na sala, conversando. Tu, a Cíntia e a Luciene e a Dani. Aí eu fui lá, fiz não sei o que, saí aí eu voltei na sala, vocês estavam sentados num sofá preto, assim. E aí eu voltei, levantei e falou, a bolsa estourou. Mas eu fiquei numa calma, vou pro hospital. Eu falei, não, vou tomar banho. Me deu uma calma. Eu lembro disso. Me deu uma calma, todo mundo apavorado. Aí ela me levou de Fusquinha, foi. A Fusquinha azul. Fusquinha azul, qual é o nome dele? O Fusquinha eu não lembro, eu lembro que depois, aí a gente foi pra lá. E agora eu tinha esquecido disso. Aí eu lembro você deitada, assim, sentindo contração. Isso. Aí depois eu desci, porque aí eu vi o Abrão chegando. Aí eu fui lá receber, porque ele tava não sei aonde, enfim, sei lá. Aí eu lembro, e aí teve uma hora que a gente ficou meio na volta da Grace e ela falou assim, sai daqui! Porque imagina, contração, e a gente vazou. Não, porque eu fiquei cercada de você, todo mundo olhando. E a contração é uma dor que daí passa, mas é um movimento do teu corpo interno que tu nunca sentiu. Então, assim, não precisa ficar com medo nem nada, mas dor de dente dói. Não, dói um pouco mais que dor de dente, mas dor de dente é contínuo. Isso dá e para, ok? E todas nós que somos mães sobrevivemos. Então, eu tive esse parto normal e foi maravilhoso. E eu me lembro que eu tinha contração e eu abri um rio. E todo mundo torcia, eu falei, sai daqui! Eu já tava, né, eu tava incomodada, assim, porque é uma coisa que a gente não conhece. Que nem qualquer bicho, eu acho, que vai parir, né? Ele meio que quer entender o que está acontecendo com o corpo, né? E você não tinha medo de parto? Quando eu cheguei na sala de parto, aquelas luzes da minha cara, então eu aconselho toda mulher que vai parir a ter uma experiência, tem uns cursinhos de maternidade, que a gente entra na sala de parto, entende como é que funciona, porque tudo é muito novo. Uma situação de fragilidade física, ainda mais nesse sistema que a gente tem, onde as mulheres são muito sozinhas, não assistem o parto das outras, a gente se sente um pouco desamparada. Por exemplo, as mulheres indígenas, elas têm os filhos no rio, elas têm filhos de cócoras, são novos modos de parir e não tem grandes segredos, né? Então, assim, a gente já tá mais preparada. Você sabe que eu vi uma ginecologista falando que o melhor quadril, uma coisa assim, é dos povos originários, é dos indígenas. Sim. Ela falou isso ontem, que eu fiz uma live, eu não sabia a complexão, não sei o quê. Talvez por o fato delas viverem pé no chão, mais cócoras, exatamente. Foi muito fácil de parir, foi tudo bem. E aí, é uma coisa. Quando a criança sai e te coloca naquela... é um troço
Só tem uma explicação. Só tem uma explicação. A gente é veículo de um milagre. Né? Se a gente conhece um pouco de ciência, sabe que isso tá bom, é bioquímico também, é hormonal também, mas tem um troço ali, é como tu viver o nascimento de alguém, ou viver a morte de alguém, tem uma conexão com alguma coisa especial, alguma coisa que não é do que a gente conhece, que não é físico, que não é hormonal, e que nos traz uma conexão com o divino que é do caralho. Uma das coisas mais importantes, sei lá, nascer e morrer, né? Exatamente. E que são, durante essa nossa existência aqui, é muito fisicamente concreto. Né? Então, porque assim, nós somos pessoas, eu acho que, inclusive pelos nossos hormônios, pelas nossas experiências, nossos aprendizados que tem muito a ver com o nosso corpo, com o nosso visual, né? Às vezes, entre a teoria e a prática, pode ter a maior teoria, mas a prática, né? Então, assim, as experiências que são físicas nos habitam muito mais. Né? Como nos negar. Exatamente. Então, como as dores, como as decepções, como as desilusões. É palpável. Exatamente. Eu tenho meu parto gravado. Eu sei, eu assisti, eu chorei quando eu vi. Não, eu me lembro que eu tava com o Nicolas e claro, eu me emocionei. Sim. É muito emocionante. Agora é um saco, né? Porque não, é um saco, porque tu quer mostrar a vida pra todo mundo, né? Mas é os cocô junto. Sim. Né? Essa coisa toda que também não falam. Eu acho importantíssimo. Ai, que a enfermeira querer fazer lavagem. Ai, tem uma coisa que tem os últimos meses da gravidez, que eu me lembro que isso era uma questão pra mim. Eu falei, eu vou tentar ir no banheiro. Eu não conseguia mais ir no banheiro. Eu fiquei um pouco travada. Porque eu ia no banheiro, eu fazia força pra fazer cocô e saía... Não! E saiu um negócio que era o tampão, que é uma secreção que protege o canal vaginal até o útero. É feito uma secreção, parece um creme belga. Amarelo assim, sem cheiro e tal. E eu fazia força e saía o tampão. E eu falei, eu vou fazer... Eu comecei a ficar emocionalmente travada. Eu vou fazer força que a criança vai cair de cabeça na privada. Né? 9 meses é bastante, é muito tempo. A gente pode. Mas é um processo que a gente precisa. Claro, para se entender. Para se entender. Você vai virando mãe também, que falam, né? Vai formando a mãe. Exato. Também, junto com a criança. Tu começa a desenvolver um hormônio que depois ele nunca mais vai embora. É um entendimento que é físico e que demora. Tem pessoas que talvez já tenho pensado a vida inteira em ser mães e tenho vivido perto de outras mulheres que pariram, como, sabe, ajudando a cuidar, aquela coisa. Mas para nós, nessa civilização, que às vezes temos poucas mulheres ao nosso lado, e nessa vida moderna, às vezes pais e mães estão longe e tal, e outras amigas. Eu fui da nossa geração, acho que uma das primeiras a ter filho. Bom, eu sou a única pessoa que eu levei pra ter um parto, mais ou menos foi tu, né? Você lembra de como você era antes de ser mãe? Porque tem essa lembro. Vira mãe, vira outra mulher. Olha, ela teve filho, ela mudou. A coisa mais clara pra mim era o seguinte: eu não tinha problema nenhum em sair 4 horas da manhã, pegar um táxi na rua, entendeu? Pegar o táxi, claro, até na gravidez eu fiz isso. Vou passar. Sim, nós fomos no palco, inclusive. Não tinha medo de nada. Depois que eu tive filho, todas essas coisas que eu fazia, que me colocavam de certa maneira em perigo, sabe? Sair de madrugada. Aventuras. Eu comecei a temer pelo meu filho. Porque me botar em risco não era mais a minha vida. Claro. Né? Eu tinha um motivo para voltar para casa, eu tinha um motivo e uma responsabilidade enorme. Então, assim, eu passei por muitas fases muito delicadas, emocionais, de me sentir muito desamparada também nesse relacionamento que foi um relacionamento muito abusivo. Então podia perder minha coragem, que eu sempre tive, que foi uma das coisas que é uma das coisas que mais me identifica. Te define, né? Exato. Mas eu tinha vírgulas. Uma coisa importante que eu descobri quando fiquei grávida. E eu comecei a perceber que eu comecei a desenvolver um certo medo de altura, que eu
Não tinha medo de nada. Eu não tinha medo de nada. Se eu tenho medo, eu vou lá e enfrento antes. Exatamente. A maternidade foi uma coisa muito importante por muitos motivos. Teve todas essas mudanças. Eu tive que tomar decisões muito importantes a respeito do meu futuro profissional. E eu tive a oportunidade de educar um homem. Porque para mim o universo masculino sempre foi uma incógnita. Então, ver um menino crescer, ter a oportunidade de educar um homem e ver o universo que ele enfrenta, eu posso dizer para vocês, não é fácil ser homem. Porque tu vai crescendo, é uma patrulha, é a coisa da força, é uma caretice, é essa coisa da pau pequeno, pau grande, é não sei o quê, sabe, sempre aquela coisa enfrentativa que é machista, uma sociedade machista pra caralho. Homens com sensibilidade, como toda criança sensível, né? As mulheres, às vezes, por sermos justamente essa nossa geração que foi protegida, não, vai lá, arranjar um homem pra casar, deixa ela em casa, tá bom, quer fazer curso de isso aqui? Vai fazer teu curso de dança. Quer fazer o quê? Vai lá. E aí, esse projeto, essa adolescência que a gente tinha, com os nossos sonhos, com os nossos projetos de vida e tudo mais, isso quando a gente é adolescente, é jovem, né, vai crescendo, isso fica em nós durante um tempo maior, porque a gente é um pouco lá esquecido, porque todo mundo sabe, né, as famílias sabem, daqui a pouco vai casar, já arranja algum marido, vai ter filho e sai do baile. Então a gente tem um tempo mais para desenvolver a nossa sensibilidade, o nosso entendimento do mundo, o nosso amadurecimento como seres que estão seguindo uma trilha de uma coisa que somos nós, né? Os homens, quando faz 18, 19 anos, ok, parou a palhaçada, vamos casar, parou isso aí, é coisa de viado, essa roupa aí é coisa de viado, tira isso. Não, casar, assumir a responsabilidade, não quer estudar, vai trabalhar, papapá. Então é um atropelamento desse desenvolvimento da personalidade. É um atropelamento pelo mundo que te exige que tu seja macho, que tu seja... Para realizar o projeto homem. Exatamente. Vejo hoje o neofeminismo, que tem umas coisas bastante radicais. Eu acho que falta generosidade, falta entendimento, falta... Do lado masculino também. Do lado masculino e do lado feminino. Porque nem todo homem é um filho da puta. Sim. E aí, falando nisso, você falou que você tinha medo do que esse bebê vai se transformar. E o Nicolas se transformou numa coisa maravilhosa ou numa decepção? Nicolas... essa pergunta nenhuma mãe vai falar. Mas eu não tenho esse problema. Não precisaria ocultar nada. O Nicolas é uma pessoa, é um cara extremamente sensível, muito pisciano, peixe, sagitário. Então ele é o cara, a esponja do mundo. Doido! Uma pessoa de quem eu me orgulho muito. Que lindo. E que tem uma coisa, acima de tudo, que isso eu me orgulho. É um cara que se questiona. É um cara que procura se melhorar o tempo inteiro. Diferente de mim, que sempre fui inadequada, nunca me encaixei. O Nicolas, pelo contrário, é um cara que quer desvendar o adequado para poder agir em paz dentro dele. Porque, claro, ele não pegou a ditadura militar, ele não teve uma mãe careta aqui, né, religiosa. Um pai e uma mãe careta. Que botou ele dentro de uma coisa religiosa, social. Né? Então, assim, isso não é um problema. Ele vai lá, ele descobre, ele é curioso. Então, isso, eu posso dizer o seguinte, meu filho, pelo que ele já nasceu sendo e pelas ferramentas que eu pude oferecer, tá com a vida ganha. Como cidadão, como ser humano. E eu só vejo ele melhorar. Então é um alívio. É uma bênção, né? Você sacou que você entrou de mocinha, você virou velhinha? Porque eu tava pensando nisso, né? Que horas que a gente deixa de ser você e passa a nos chamar de senhora? Senhora? E não era uma pessoa, eram algumas pessoas. A senhora. Eu vou te falar uma coisa, porque tenho muitos hormônios femininos, né? Eu deveria ter parido muito mais do que eu parei. Eu tive muitos miomas. Tive outros. E aí, meu útero estava praticamente... Gaudí. Cheio de bolinhas, aquela chinesa que faz as bolinhas, sabe? Tudo de bolinha. Ele tava todo cheio de bolinhas. Tava começando um novo relacionamento com o Paulo Marcelo, com quem eu sou casado até hoje.
E ele adorava, queria ter filho, mas eu falei... Eu tava com esse monte de mioma, eu falei, vou tirar o útero. Então eu tirei o útero. Quando a gente tira o útero, faz esterectomia, a gente para de menstruar. Certo. E aí eu fiquei fazendo um controle, assim, de vez em quando, pra ver como é que eu tava, se eu tava fértil ainda, e poderia ter filho até, se eu quisesse, até os 56. Aí lá pelos 56, eu comecei a sentir os calores da menopausa. Sabe aqueles colares que tu põe no cachorro quando ele opera alguma coisa que não pode se coçar? É um calor que vem daqui pra cá. É daqui pra cá, porque o resto do corpo não. Então, um inferno. Aí, o que eu providenciei? Leques. Aqueles ventiladorzinhos que fazem assim. E é isso. Mas eu não tive grandes dramas. Eu sei que tem, para muitas mulheres, uma alteração da tireoide, né? Pressão, tireoide, exato, músculo. O meu médico me disse, tu não és uma candidata para reposição hormonal. Isso ainda quando eu estava com os miomas. Porque os miomas se alimentam de hormônios. Passaram alguns anos depois que eu já tinha tirado o útero, ele me falou, tu quer fazer reposição hormonal? Eu falei, eu posso? Sim, agora pode. Bom, então vou fazer. Chip. 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 E foi bacana, assim, foi legal, me senti um pouco mais ativa, mas é muito caro. Então eu botei uma vez, e eles duram 6 meses, e beijo, eu não fiz reposição hormonal nenhuma. O que eu faço? Eu pego a pinça, eu tiro os bigodes. Eu aceito meu corpo no desmoronamento que ele tá. Não tem problema comigo. Então, chegamos no desmoronamento, a velhice. Essa coisa do envelhecer saudável. Como é que... Porque eu cada vez me vejo mais parecida com a minha mãe, né? E o fato de eu cuidar da minha mãe idosa, eu fico vendo... Eu sempre digo isso. Quando a gente cuida de filho, a gente rejuvenesce. Quando a gente cuida de velho, a gente parece que envelhece junto, né? Você começa a pensar... Não sei, porque você vê ali a senescência, a decrepitude, o desmoronamento ali, assim, então você fica pensando, comigo vai ser assim também, sei lá. Sim, Pô, você não tem sua mãe, mas você não viu sua mãe. Mas eu cuidei das minhas tias, lembra? A tia Evandra, a tia Helena. A chilena. Não, as coisas mais eu cuidei das minhas tias. E tem um momento que é muito importante, que é quando tu deixa de ser filho, passa a ser mãe e vê os nossos pais, que a gente sempre respeitou, a gente tendo que ter uma autoridade sobre eles e a gente ter que impor, não, agora vai ser assim, aquela coisa, isso é muito difícil. Será que você vai ser uma velha que vai dar trabalho, que vai, sei lá, que vai... Já dou. Eu já dou, porque eu tenho um problema, eu sempre tive uma tendência para engordar, né, estou mais gorda. Quando eu tava com 43 anos, um dia eu tava caminhando, fazendo exercício, eu fui na praia e não consegui mais voltar. O que era isso? Uma dor no quadril. E aí eu fui no médico, aí tiveram que me pegar de carro, não tava conseguindo caminhar. Aí eu fui no médico e o médico falou, bem-vindo à idade. E aí eu tenho uma artrose, que eu já operei um quadril, agora eu vou operar o outro. Eu não sei porquê, porque eu não me dou por vencida nunca, né? Nunca me dou por vencida, andando com dor e tal. Até que o meu marido me disse o seguinte, Grace, pega uma bengala. A questão da vaidade, né? Não, é que sim, chega um momento que eu realmente, uma bengala me ajuda muito a caminhar. Né? Eu vou operar agora o outro quadril. Aceitar pegar essa bengala e ir em público com essa bengala. E aí, pra mim, eu me lembro que eu fui fazer uma novela e aí eu ia de bengala até o set, né? Aí eu jogava, pega a Cláudia, que é a Cláudia, minha bengala tá comigo. Ela tem nome. Cláudia. Eu tenho 3 bengalas, todas têm nome. Uma chama Cláudia, a outra chama Marcinha e a outra chama Florida. Então tudo que a gente fez meio que deixou, ou todas as consequências, a conta chega na cidade. Às vezes eu tava transando, abria a perna assim, me dava um troço aqui, parecia uma câimbra, mas não era câimbra, já era um prenúncio, viu? Vão ver, dorzinhas pequenininhas, vão ver. Eu sinto que tá tudo certo, Ângela. Aí pela primeira vez, faz 2 meses, 3 meses, eu coloquei Botox. E agora, assim, como tem procedimentos muito interessantes, essa coisa de por exemplo, de colágeno, que pode dar uma levantadinha, assim. É bom porque às vezes eu vou dar uma entrevista em algum programa, né? Uma vez eu fui no Saia Justa, todas as pessoas eram mais velhas do que eu, mas eu parecia mais velha que todas elas.
essa coisa da gente trabalhar com imagem, tem muitas pessoas fazem muitos procedimentos. Sim, né? eu já fiz 2 plásticas, você não fez nenhuma, né? Não. Então é uma coisa de cada pessoa. Uma coisa que me irrita profundamente, mas que isso é hereditário, é essa porra desse branco que vem se acumulando aqui, né? Se eu pudesse fazer, né? Pegar um aspirador de pó, eu tenho um corpo igual a minha avó, a minha tia Helena. Começa a vir todas as mulheres da família, né? Exato. O que passaram as nossas antepassadas, como elas conviveram com seus corpos, com o seu tempo, com o tempo vindo, enquanto elas nos deram de ensinamentos. Eu acho envelhecer uma coisa maravilhosa. Eu não tenho mais o desespero de saber tudo o que está acontecendo no mundo ao mesmo tempo, que isso era uma coisa que me consumia. Quanto mais o tempo passa, mais perto eu estou do meu fim, exato. Mais a vida me interessa. Então, o que eu preciso aprender é o que me cerca, é o que está vivo. Porque não tem lugar mais especial pra gente se abastecer de vida do que tudo que tem vida. Eu vou pra natureza, porque se tem algum lugar que Deus está, é a natureza. Eu gosto das minhas rugas, foi o tempo que me deu. E o tempo é meu amigo. Mas isso é frase da Betânia. A gente, durante a vida, vai juntando coisas. Eu estou dando fim em tudo. Porque a última coisa que eu quero é deixar trabalho para as pessoas que ficarem. Se eu for, se me cair um avião na cabeça agora, tá tudo certo. Eu fiz diariamente o meu melhor, o máximo que eu podia, que eu conseguia, que eu sabia. E eu dei o meu melhor todos os dias. Eu acho que a morte, inclusive, é uma libertação. O corpo na prisão. A pessoa não merece mais estar ali dentro. Aquele corpo não comporta mais aquela alma. A alma tem que partir. Eu tenho uma frase que eu uso bastante, que se repete muito, que é tanta coisa que eu vivi que eu quero me matar. Não porque eu seja infeliz. Eu não quero estragar o que eu vivi, já vivi. Sim, tem um fim que estrague toda a sua vida. Exatamente. Qual seria a sua frase lapidar no sentido da lápide? Não, eu tenho uma frase. Aqui jaz Grace, sua vida e seu nariz provam que Deus escreve certo por linhas tortas. Muito bom! Prazer, Ângela. Então, o que eu lembrei agora? A gente estava ouvindo uma música do Tim Maia super alto, lá no apartamento. E aí, tu soube da morte da minha mãe. Meu irmão me ligou. Eu não sei qual era a música, se era Eu Vou Morrer de Saudade, eu não sei se... Tipo assim, e a tua mãe tava doente não, né? Eu me lembro que eu estava trabalhando, nem sabia que a minha mãe estava doente. Mas eu falei, quero ver minha mãe. Eu falei, preciso de folga. Não, porque vai chegar a colução. Eu falei, então quero demissão. Aí eu treinei uma menina pra entrar no meu lugar, a minha mãe adoeceu. E aí eu fui pra Rio Grande, fui com ela no médico, ela tava bem mal, no respiratório e tal. E eu tinha que voltar pra São Paulo, porque eu tinha conseguido um trabalho na UD. Feira de Utilidades Domésticas. E a minha mãe falou, vai filha, vai. Mas eu me lembro do olhar dela no hospital, lá ainda em Rio Grande, me olhando, meio respirando. Vai dar tudo certo, vai filha. Eu fui. Aí eu cheguei em São Paulo. No que eu cheguei, ela fez o exame e morreu na mesa. E aquele olhar da minha mãe me perseguiu durante muitos anos. Eu fiquei achando que ela estava me dizendo, não vai. Eu tô partindo. Eu me droguei muito pensando pra esquecer isso. E aí eu pensava, isso assim, ao longo dos anos, sabe? E aí eu me lembro que eu pensava assim, tem que valer a pena. Tá em São Paulo. Entendi. Isso tem que dar certo. Porque a gente tá começando, né, vida? Aí eu me lembro que um dia eu tava fodida, fui fazer um teste, não tinha dinheiro pra voltar, os caras me passaram. Sim, a Grace falava, eu tenho um ovo na geladeira. Um ovo. E eu continuo dizendo, as pessoas não sabem quanto custa um ovo, quem é rico. Não sabe quanto custa uma caixa de fósforo, quanto custa um ovo. Me lembro que eu tava voltando, eu falei, vou a pé da Bela Via. Eu tava lá na Tabapuã, por lá. E eu olhei pro chão, achei uma nota. Então aí eu senti aquilo como uma mensagem, vai, Lu. Vai, tá certo. Vai lá, vai. Então a vida é cheia de caminhos e descaminhos e muitas vezes as nossas escolhas, né, ao amadurecer. Eu me sinto muitas vezes naqueles... Sabe a Alice no País das Maravilhas? Que ela chega numa encruzilhada, vai aqui, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Pegue tudo que tu entende no mundo. Pegue toda a tua maturidade. Pega todas as tuas experiências. Ouça a sua razão no seu coração. E siga pelo caminho, filho.
Também, né? É isso. Muito bem.